E aí pessoal, tudo bem? Se você chegou até aqui é porque você se interessou pelo assunto carboidratos versus colesterol. Será mesmo o colesterol o vilão da história? Nesse vídeo a gente vai perceber o quanto vocês, eu diria todos nós, fomos enganados ao longo da vida em relação ao colesterol ser o vilão. Nesse vídeo eu vou começar falando algo que nunca devemos esquecer. O carboidrato, o açúcar, é um perigo muito maior para o seu coração quanto o colesterol jamais foi. Bom, já vou te adiantar que ao terminar esse vídeo você saberá muito mais do que muitos médicos por aí quando o assunto se trata de colesterol e carboidrato. Bom, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça. Sou Júlio Semar, especialista em nutrição, suplementação, onde está sempre colocando conteúdo aqui nesse canal em que eu criei. Conteúdos esses que é sempre voltado a agregar na sua vida e na vida das pessoas que vêm parar aqui, assim como você, e assiste vídeos como esse, com sempre informações científicas da área da saúde e bem-estar. Se você gosta desse tipo de informação, deixa seu like, isso pra gente é muito bom, sempre vem de muito bom grado. Se você quer continuar recebendo essas informações e conhecimentos, nunca é demais. É só você se inscrever no canal, em algum lugar nessa tela tem a frasezinha inscreva-se, é só você dar um cliquezinho ali e se tornar membro dessa comunidade. Fechado assim? Vamos continuar? Bom, quando você entender a relação que existe entre todas essas doenças degenerativas e modernas, acredito que chegará à mesma conclusão em que eu cheguei. Entenda bem, os gurus da Organização de Saúde pelo mundo afora processaram e condenaram a pessoa errada. Você vai entender. Eu vou usar aqui algo que a gente chama de uma metáfora, por exemplo. Digamos que num julgamento, onde existe um júri, uma pessoa grita e fala: meritíssimo, o colesterol e as gorduras eram inocentes o tempo todo e o carboidrato, o açúcar, é que era o verdadeiro vilão e o bandido da história? Exatamente. Portanto, gente, o colesterol não tem nada a ver com a história, nem muito menos a proteína, a qual eu estou sempre defendendo aqui no canal. Quem é membro desse canal sabe muito bem. Bom, mas para vocês entenderem melhor, eu vou falar de alguns hormônios. Bom, se vocês não sabem, os hormônios controlam quase todo o processo metabólico que ocorre dentro do seu corpo. E é exatamente você que controla os hormônios mais cruciais pelo estilo de vida que você leva. Como o estresse, por exemplo. É um medicamento que estimula os hormônios a entrar num certo descontrole metabólico. Para você entender, os hormônios são os controladores de tudo que você põe de goela abaixo, ou seja, de tudo que você venha comer. O fato é que muitos médicos, criadores de dietas de forma conveniente, orientou ao longo da história digamos assim, da medicina e da ciência, as pessoas obesas com risco de doenças cardíacas a não ingerir gorduras e calorias, sendo que não é bem assim, gente. Até porque algumas gorduras, alimentos, aumenta significativamente alguns tipos de hormônios. E dentro desses tipos de hormônios, eu vou citar um que é altamente importante dentro do assunto em que estou colocando aqui nesse vídeo. Sabe qual é ele? A insulina. E é em cima dela, desse hormônio de nome insulina, é que eu vou provar para você, assim como já ficou provado para mim, que o grande vilão da história não é o colesterol, muito pelo contrário. Você vai perceber quem é o verdadeiro vilão. Para você entender o poder desse hormônio, ela ocupa uma posição central em um número grande de doenças da civilização. Pra você ter uma ideia, ao controlar a insulina, você reduz vários tipos de doenças, do tipo cardíacas, hipertensão, diabetes, síndrome do ovário policístico, doenças inflamatórias e possivelmente o câncer. Exatamente. Eu vou usar como exemplo aqui, vou contar como se fosse uma história de um jovem, só para você entender melhor como que funciona esse hormônio. E aí você vai chegar à mesma conclusão em que muitos estão chegando. Enfim, vou dar como exemplo aqui um jovem de entre 15 a 18 anos. Esse jovem acordou pela manhã, foi ao colégio, a um curso,
né? E ao retornar do colégio, supostamente de um curso, enfim, ao chegar em casa, ele se alimenta. Dentro dessa alimentação, ele faz uma ingestão alta de alimentos de alto índice glicêmico, açúcar, carboidratos, enfim. Suponhamos que ele coma uma banana, uma maçã, um pedaço generoso de bolo e toma um copo de achocolatado. O que acontece? O açúcar, esse açúcar que ele ingeriu, esse carboidrato que ele acabou de ingerir, de enfiar goela abaixo, como eu disse há um momento atrás, cai como um míssil, numa velocidade assim supersônica na corrente sanguínea dele. Só que ao fazer isso, logo depois dessa alimentação bombástica de carboidrato, açúcar, ele vai fazer uma atividade física. Eu estou falando de um jovem de entre 15 a 18 anos. Tem muito jovem que ao chegar do colégio, de um curso, e o que acontece? Ao comer isso, ele vai fazer uma atividade física, seja ela jogar uma partida de futebol, seja praticar musculação, fazer um esporte do tipo jogar basquete, sendo que no momento que ele acaba de fazer essa ingestão, em que ele está caminhando para essas supostas atividades físicas em que eu citei aqui, o que está acontecendo dentro dele? O pâncreas responde a essa rápida elevação de açúcar no seu sangue, depois de ele ingerir uma carga de carboidratos, que é o mesmo que açúcar. Então, no momento que o pâncreas percebe essa carga que ele acabou de injetar, ele começa a liberar uma certa quantidade de insulina, que imediatamente começa a trabalhar, recolhendo e fazendo essa faxina, recolhendo todo esse excesso de carboidratos, de açúcar que foi despejado na corrente sanguínea. E imediatamente a insulina, ao recolher essa carga de açúcar, ela começa a transportar essa carga de açúcar para onde? Para as células musculares. Está compreendendo? Vamos lá, vamos continuar. Pega bem a visão. E quando acontece isso, eu diria que é algo excelente, concorda comigo? Mas sabe por quê? Exatamente para praticar as supostas atividades físicas em que eu falei, entende? Primeiro acontece todo esse processo, o jovem ingeriu uma carga de açúcar, o pâncreas, ao entender que entrou essa carga, ele começa a produzir insulina, a insulina vai lá, coleta todo esse açúcar, leva para as células do músculo, para o músculo receber, e aí o músculo ali, eu estou falando de um jovem de entre 15 a 18 anos, ativo, o músculo ali imediatamente, vem. Por quê? Porque ele sabe, existe uma rotina, existe hábitos na vida desse suposto jovem em que eu estou usando aqui como exemplo. E aí o músculo coleta esse açúcar, essa energia, porque é isso que é açúcar, é energia, esse carboidrato. Então, essa energia vai ser distribuída exatamente nessas práticas. E aí quando ele faz essas práticas, essa energia é distribuída toda ali, e ali toda ela se dissipa, ao ponto de o açúcar que tinha dado aquele pico, que foi lá em cima, cair ao nível que ele estava antes do jovem comer, e muitas das vezes, dependendo da atividade física que esse jovem veio a praticar, descer além do que ele se encontrava antes dele comer, descer mais ainda, ou seja, gastar mais açúcar ainda, mais energia ainda do que ele estava antes de praticar e antes dele comer essa carga de energia. E aí vamos concluir. Depois de baixar totalmente esse açúcar, essa carga de energia, esse jovem retorna para sua casa, e novamente ele volta a comer, volta a enfiar goela abaixo mais carboidratos, mais energia. E o que acontece? Tudo fica equilibrado. Aquilo que baixou, porque ele gastou muito, que estava nas células musculares, que a insulina entregou para ela, aquilo que ele gastou, ele repõe de novo e tudo fica equilibrado. Eu diria que esse é um mundo perfeito, você não concorda? Bom, mundo esse que suponhamos que talvez não seja o seu, porque vamos supor que você seja uma pessoa sedentária, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Sendo assim, você permite que seu metabolismo seja lento, do tipo dormiu, lentinho, devagarinho, quase parando.
E esse tipo de vida, vamos dizer assim, no qual a prática é totalmente o contrário da prática de um jovem que eu falei antes, faz com que você, ao acordar, já acorda com o hormônio do estresse lá em cima e já circulando por todo o seu corpo. E esse hormônio tem mania de enviar ao cérebro um sinal primitivo de que é hora de guardar combustível para uma determinada emergência. E é exatamente aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque daí você, assim como o jovem fez, você, ao acordar, já cheio de hormônio de estresse, circulando pelo teu organismo, você vai até a padaria e lá você adquire e compra uma série de guloseimas, volta para casa e faz a ingestão de toda essa guloseima que você comprou. Como novamente eu digo, enfia de goela abaixo. E aí o que acontece? O seu pâncreas diz, meu Deus, e começa a produzir um exército de insulina para recolher todo aquele açúcar, carboidrato que você acabou de mandar para a sua corrente sanguínea. E ao recolher todo esse açúcar, assim como eu falei há pouco, ela leva para onde? Exatamente, para as células musculares. Só que aí é que está o problema. Lembra que supostamente você é uma pessoa sedentária? O teu organismo já lhe conhece por algo que eu chamo de hábito. Tem vídeo no canal falando sobre isso, falando sobre exatamente o poder do hábito. Mas vamos continuar aqui. E aí, como o seu organismo já lhe conhece, quando esse açúcar chega até as células musculares viram e falam, aqui não, tá louco, não tem espaço, o estoque está lotado. E aí sabe o que acontece? Por conta exatamente disso, do estoque estar lotado, porque trata-se de um organismo de uma pessoa sedentária. Ela não gasta esse açúcar que foi depositado nas células musculares. E aí o que acontece? O seu organismo, de modo geral, começa a resistir à insulina. Já ouviu esse termo? É onde que entra o termo resistência à insulina. Exatamente. Daí o que acontece? A partir do momento que as células começam a resistir a todo esse açúcar por estar cheia, ela começa a falar para a insulina, ó, leva para outro canto, aqui está lotado. Aí o que a insulina faz? Leva para as células adiposas. Que células são essas? Exatamente como o nome já quase fala. São as células de depósito, onde guarda todo esse excesso sem ter como utilizar, vai exatamente para esse lugar. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, Júlio, mas que células são essas? As células adiposas. Como o nome já diz, eu te falo novamente, as células que eu diria que é o depósito daquilo que não foi usado, que não tem utilidade. As células adiposas, a função delas é armazenar as gorduras que se diferem, que se espalham pelo corpo, muito provavelmente pelo corpo sedentário. Mas na maioria das vezes elas se encontram, elas se alojam exatamente na área abdominal, até que essa área não tem mais para onde ir, e aí ela vai indo para outros lugares. Primeiramente elas se alojam aqui, e aí começa a formar algo que a gente usa, algo que a gente chama no dito popular de pança. Sabe como é que é? Exatamente por aí. Compreendeu como é que funciona? E aí você diz para mim, pode deixar aqui nos comentários, você vai dizer para mim exatamente quem é o verdadeiro vilão da história. Quem é o bandido que faz com que você venha ter uma série de doenças, como eu falei lá atrás, cardíaca, hipertensão, enfim, todas aquelas doenças que eu falei há um momento atrás. Quem é o verdadeiro causador desses males? Concorda comigo que o colesterol não tem nada a ver com a história? Então, para resumir, você vai fazer um exame e descobre que você está com um entupimento na veia, né? A tua veia ficou comprimida e o sangue não está circulando direito. Aí eles vão introduzir um catéter. O que eles descobrem ali no teu vaso, na tua artéria, nas tuas veias? Ali eles encontram colesterol. E é por isso que ele, ao longo desses anos, levou a culpa. Mas não foi ele o culpado que fez com que o seu corpo adoecesse. Está compreendendo? Compreendeu aí nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Fechado?
Eu vou terminando por aqui. Se você gostou dessas informações, mais uma vez eu peço, deixa seu like. Se quer continuar recebendo informações em que só vem agregar na sua vida, inscreva-se no canal. E outro recado que eu quero te dar, aqui na descrição desse vídeo, não sei se no lado esquerdo ou no lado direito desse vídeo, aqui embaixo da tela, logo depois do título do vídeo, no cantinho, tem uma setinha para baixo, algo que eu chamo de setinha, mas às vezes tem gente que confunde com um Vzinho assim. Você clica ali e você vai abrir a lista de links. Ali você vai encontrar links e vai se deparar com produtos esses que está revolucionando a vida de muita gente. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Não deixe de ver, você não paga nada para ver. Ao ver esses links ali embaixo, clica ali e vai abrir uma imagem para você. Ali tem um produto. Você vai ler, vai ver esse produto e aí você vai decidir se você quer introduzir esse produto na sua vida e acabar, eu diria, com todos esses problemas, com informações, técnicas nutricionais, técnicas acadêmicas, técnicas e métodos nutricional de suplementação, algo que vai transformar a sua saúde, uma saúde de um atleta. Fechado? Não perca essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero dizer que sempre é de muito bom grado entregar essas informações aqui para você, porque isso me faz bem, porque assim eu acredito que eu estou fazendo uma boa ação. E aí outro conselho que eu te dou, compartilhe essa informação com um amigo seu, um parente. Garanto que irá fazer com você aquilo que faz comigo. Você vai se sentir bem por estar fazendo essa boa ação, entregando essas informações para pessoas, para entes queridos. Fechado? Mais uma vez, tchau. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço.